Considerações acerca da mediunidade. Pois é isso que eu vou falar nesse vídeo. Você está na TV Prof. Kardec, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu sou o professor Kardec, muito prazer. Pois é, a gente fala de vida, de espiritualidade, de expansão da consciência aqui. Você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Deixe o like, inscreva-se agora no canal, conheça o nosso trabalho, dê uma olhadinha nas playlists, nos vídeos, nas lives, no conteúdo, nos convidados, na qualidade que nós oferecemos. Pois é. Modéstia à parte, nós temos um canal de muita qualidade e entre os melhores canais de espiritualidade do Brasil. Modéstia à parte, com muita humildade, mas também com muita certeza daquilo que nós estamos falando com confiança. Então, chegue junto, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ajude o canal também aqui, tem um Pix colaborativo aqui que você pode ajudar o nosso trabalho. Pois é, nós estamos trabalhando, né? E você pode ajudar aqui, ajudando com qualquer quantia, um Pix colaborativo, você com certeza vai estar ajudando a gente a manter o canal, a ter equipamentos melhores e uma qualidade sempre melhor. Então, chega junto, ajuda o canal também com um Pix colaborativo e interagindo, comentando, compartilhando, deixando o like e inscrevendo-se, ok? Considerações acerca da mediunidade. Primeiro, olha, médiuns são seres que precisam ter todo um cuidado, né, uma avaliação cuidadosa. Claro, todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau, em termos de ostensividade, de percepção, mas é importante dizer que existem os médiuns ostensivos, né? E diante desses médiuns ostensivos, eu sou coordenador de estudos mediúnicos. Eu já coordenei reuniões de desenvolvimento mediúnico, já ajudei muitos médiuns a desenvolver suas mediunidades com sucesso, né? E já fui coordenador de reuniões mediúnicas, propriamente dita. De reuniões de desobsessão, de tratamentos espirituais com espíritos obsessores, com muita coisa, tratamentos espirituais. Tenho uma certa experiência na bagagem em relação a tudo isso. Fui presidente de centro espírita, né? E enfim, médiuns são seres que precisam ter muito cuidado. Geralmente, médiuns podem se perder pela vaidade, pelo orgulho, né? É necessário ter muito cuidado em relação a isso. Médiuns também erram, então tire da sua cabeça qualquer ideia de que já existiu sobre a Terra um médium infalível. É mentira. O próprio livro dos médiuns nos alerta sobre isso. Então, tire da sua cabeça que A, B, C ou D eram santos, ou que A, B, C ou D eram médiuns infalíveis, impecáveis, que nunca erraram, nunca cometeram nenhum deslize, nenhum erro, nenhum engano. Isso não existe. Todo médium sobre a face da terra já errou e todos já escorregaram em alguma casca de banana, todos já caíram, todos já tiveram algum tipo de problema. Dizer também que existe as forças das trevas, as forças opositoras do trabalho daqueles que trabalham com seriedade, com a luz, com a espiritualidade de luz. Aqui existe um trabalho também dos trevosos, dos espíritos contrários a isso, para tentar atrapalhar sempre a vida dos médios, prejudicando ele, tentando atrapalhar ele, tentando desviar ele do caminho, e às vezes eles conseguem, muitas vezes eles conseguem escorregões, falhas e comportamentos distorcidos de alguns médiuns devido a cair em fascinação, em subjugação, em obsessões espirituais. Isso tudo está na literatura espírita, principalmente desde o livro dos médiuns, que é pouquíssimo estudado por aqueles que se dizem espíritas, que frequentam centros espíritas, porque pouquíssimo leram Kardec, que pouquíssimo leram o livro dos médiuns. Essa aqui é a grande realidade. Muitos até se dizem médiuns ostensivos, mas quase nada conhecem do livro dos médiuns, quase nada conhecem de Kardec e conhecem mais de um espiritismo popularesco, religioso por demais no Brasil. Essa aqui é a grande realidade. Bem, dito isso, então o vídeo é curto, mas são considerações acerca da mediunidade. Então quer dizer, não existe médium infalível. Eu quero dizer, médiuns erram, porque médiuns são seres humanos e todo ser humano é passível a erro. Então você vai encontrar erros até mesmo em Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, nomes grandiosos da mediunidade e do espiritismo, e do espiritualismo, do universalismo em geral, todos, ok? Hoje em dia, o que é que a gente vê? Existe mediunidade séria? Existe, mas infelizmente não é a maioria.
não é a maioria. E mesmo essa mediunidade séria também é preciso estar sempre sendo cuidadosa, orientada. Eu já fui, por exemplo, já busquei conversas com médiuns paranormais que já tive elucidações fantásticas, orientações maravilhosas, percepção maravilhosas, questões paranormais de clarividência maravilhosa, porque paranormalidade e mediunidade estão ali, né, numa linha tênue. A paranormalidade é a percepção do próprio médium através de suas próprias capacidades anímicas. É algo que fica ali ao lado da normalidade, né? Paranormalidade. São as capacidades anímicas, as capacidades que o próprio espírito encarnado, o médium, ali, que no caso é o paranormal, ele tem. E existe o médium, que é aquele que dá a comunicação através de uma entidade espiritual, de um espírito que é o intermediário, que é o mensageiro, que é o carteiro, que é o mediador. Esse é o médium, né? Enquanto aqueles outros são mais sensitivos, paranormais. Existe então uma diferença. Todo médium é sensitivo, mas nem todo sensitivo é médium ostensivo, entendeu? É uma linha tênue, mas que existe isso. Ou seja, todo mundo é médium em maior ou menor grau, mas existem os médiums ostensivos e existem aqueles que têm faculdades paranormais muito fortes, e que também têm mediunidade, mas que acabam tendo mais percepções próprias, paranormais, né? Muito interessante. O próprio caso da clarividência, que eu estou citando. O caso da psicometria também. A psicometria você pega aqui no livro, ó. Por exemplo, aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. Você pega aqui no livro e você consegue perceber muita coisa, captar muita coisa aqui do livro através da sua própria capacidade. Então isso é uma questão paranormal sua, não é uma questão mediúnica, né? Aqui, ó, Livro dos Médiuns. Vou apresentar ele até para muita gente que nunca leu e que grita aos quatro cantos que é médium ostensivo, que incorpora Jesus, Saint Germain, todo mundo a qualquer hora, mas nunca leu isso aqui. Então, vou apresentar aqui, ó, muito prazer para vocês, Livro dos Médiuns, que não é um livro só para espíritas, mas para todos os postulantes da mediunidade. Então é isso. Então, considerações acerca da mediunidade. Existem fraudes? Existem. Existe charlatanismo? Existe. Existe sim. Existem enganos? Existe. Existem comunicações meramente anímicas, sem espírito nenhum? Chove. Na internet é o que mais tem. E nos centros espíritas também, né? Então existe tudo isso. Mas existe também muita gente com trabalho bom e com trabalho sério. Agora, eu já conheci, por exemplo, médiuns. Já conversei com, por exemplo, uma médium que eu procurei certa vez. Aí vamos lá, fazer um. E a primeira vez que eu procurei uma consulta com essa médium foi maravilhosa, muito assertiva, muito ponderada, indicando caminhos muito interessantes, etc. Onde eu diria que foi 90% de 95% de acerto, de orientação, de ponderação dentro de uma eficácia muito grande. Depois eu já conversei com essa mesma médium depois e as notícias foram totalmente contraditórias, distorcidas, onde estava havendo alguma confusão, onde com certeza a assessoria espiritual estava confusa, não era a mesma, e a própria médium não estava num momento ou num estado de percepções maiores. Então a própria médium não filtrou bem as notícias, ou as companhias espirituais que ela achava que tinha, que estavam, não eram tão seguras, tão confiáveis como ela achava que era. Então isso é importante dizer, todo médium já errou, já falhou, e é importante dizer que algumas vezes você cai em fascinação por confiar demais naquelas entidades que estão lhe cercando. Confiar cegamente nessas entidades. Claro que todo médium vai ter seus espíritos amigos, vai confiar na sua egrégora, na sua equipe espiritual. Mas é importante também você fazer o chá, tomar o chá de Simacol e perceber quando às vezes há distorções, há contradições, há coisas que estão distorcendo, que estão desalinhadas, desafinadas e que podem haver erros, podem haver enganos. Então eu já vi isso em médiums, em grandes médiums, homens ou mulheres que eu já vi, e que têm um nível de assertividade muito grande, mas que também já cometeram orientações e coisas que se eu, por exemplo, fosse seguir, a minha vida estava acabada.
Se eu fosse seguir algumas orientações que eu recebi, a minha vida estava destruída, estava acabada. Estava na rua da amargura, passando fome, passando necessidade. E eu estava totalmente lascado, como se diz a história. Então, é importante também a gente que procura, quem procurar o médium, também ter o discernimento, questionar, duvidar, tá? Perguntar quando tiver alguma dúvida. Então, é isso. Eu, por exemplo, tenho minha equipe espiritual, me ajuda muito, me protege muito, me ajuda muito, sempre me ajudou. Mas eles também não são meus babás, minhas babás, não estão à minha disposição, não. Nem eu tenho favorecimentos pelo fato de ser médium. Não. Se eu tiver que enfrentar uma doença, eu enfrento. Tenho ajuda? Tenho, mas não estão também toda hora me bajulando, me colocando no braço, não. Se eu tiver que enfrentar desafios, eu também enfrento. Ah, quantos eu já enfrentei. Se eu fosse falar aqui, todo mundo ia chorar. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Médium não é super-herói. Não é super-homem, Mulher Maravilha. Todo médium é um ser humano, passível a erros, e que tem dias bons, tem dias ruins. Pelo simples fato de ser médium, é mais sensível e mais vulneráveis a forças espirituais tão grandiosas e maravilhosas, como também a ataques espirituais fortíssimos. Então é importante também dizer isso para que você entenda, né? E que deslizes aqui ou ali vão acontecer, porque faz parte do processo. Agora, claro, existem pessoas que acabam se levando pelos espíritos das trevas, acabam se deixando levar por um grau de fascinação muito grande, subjugação, ficam dominados por forças extremamente trevosas e não se apercebem disso. E mudam o comportamento, mudam o jeito de ser, caem na arrogância, caem na soberba, né? Eu conheço pessoas que tinham uma maneira de se comportar. Depois que foram chamadas para um ou dois podcasts de grande relevância nacional, ou que foram chamados para um de podcast de extrema audiência, essa pessoa mudou totalmente. Essa pessoa deixou de calçar a sandália da humildade, não atende mais telefone, não fala com ninguém mais pelo WhatsApp, manda serviçais, empregados atender tudo, fazer tudo, se tornou estrela. Então tem gente que se torna estrela assim muito fácil, porque foi convidado para um podcast grandioso, famoso, já fica estrela. E isso sobe para a cabeça de uma maneira muito forte. E isso aí vai ser prato cheio para as trevas, para os espíritos trevosos dominarem a mente daquela pessoa, fazerem com que ela se ache realmente muito importante, acima de todos os outros, e se ache grandioso ou grandiosa, super médium, super conhecedor de tudo, e caia numa fascinação, numa alucinação, em processos obsessivos muito complexos e bastante difíceis até depois de sair deles, porque vão cair sob forças de extrema gravidade trevosa e as pessoas vão ficar em situações bem periclitantes. Podem passar tempos de bonança, de prosperidade e até tempos muito bons ajudados por essas entidades que vão se fazer de amigas, de boazinhas, mas depois a conta chega, depois vai ser cobrado. Tudo que for dado a essa pessoa depois vai ser cobrado por essas mesmas entidades. Então essa pessoa depois tende a cair em ruínas. Pode ganhar muito dinheiro, pode fazer pactos, pode ter tudo que você imaginar. Mas depois, um dia vem a conta, precisa ser paga, né? Um dia também vem o lado B da história. Então é importante refletir sobre isso aí também, tá? Então, considerações acerca da mediunidade. Muitas vezes as pessoas dão comunicações meramente anímicas, atribuindo a espíritos, não tem espírito nenhum. Tá? É importante. É importante diferenciar, por exemplo, sonhos que realmente são desdobramentos, são viagens astrais, são momentos de encontros entre espíritos, quando também é só uma manifestação do inconsciente, uma manifestação das vontades reprimidas ou recalcadas, como diria Freud, né? Também é importante refletir sobre isso. Então eu trago nesse vídeo, de uma maneira sucinta, o mais curta possível, algumas reflexões acerca da mediunidade, considerações acerca da mediunidade pela minha vivência e experiência. Primeiro, de que não existe médium infalível. Segundo, que médiuns não são super-heróis. Segundo, que médiuns têm uma vida normal, como todo mundo, e às vezes uma vida diferente no sentido de que, justamente por terem mediunidade ostensiva, eles vivem sobre influências positivas e negativas e precisam ter também uma blindagem
buscar proteção, auxílio espiritual e proteção, porque eles são mais atacados, mais perseguidos. E isso é uma constante. Se tem o lado bom dos bons espíritos, dos espíritos luminosos que ajudam, que protegem, que salvam a vida deles muitas vezes, mas por outro lado também tem ataques perniciosos fortíssimos e você precisa estar psiquicamente bem. Então você precisa fazer um trabalho de terapia, de autoterapia, de meditação, de buscar proteção espiritual, pedir sempre oração e ajuda dos espíritos protetores. Você precisa ter todo um requisito, buscar vários tipos de auxílio, porque não é fácil, tá? Então é isso. Eu queria dizer isso para vocês, que você possa seguir aqui o canal, dá uma olhadinha nos vídeos, a gente fala muito sobre esses temas, sobre esses assuntos, e eu vou voltar trazendo vídeos ainda mais detalhados sobre esses temas. Se você gostou, deixa aqui o teu like. Se não for inscrita, inscreva-se no canal. Se puder ajudar também com o Pix colaborativo, está aqui na descrição do canal. Chega junto, ajuda o canal a crescer cada vez mais em todos os sentidos, para que o YouTube possa mostrar ao maior número de pessoas. Então chega junto, compartilha, se inscreve, ajuda aqui o canal também com o Pix, ajudando o nosso trabalho, tá bom? Valorizando e incentivando o nosso trabalho. Muito obrigado. Se você ajudar com o Pix também, depois eu vou falar aqui e agradecer aquelas pessoas que estão ajudando, tá bom? Um grande abraço, ajuda o canal, ajuda o nosso trabalho e fortalece. Em breve nós vamos voltar com lives e convidados maravilhosos, fantásticos. Então dá uma olhada nas playlists, nos vídeos, nos cortes. Tenho certeza que você vai se identificar e vai gostar. Eu sou o professor Kardec. Muito obrigado. Tô com um Instagram novo, tá? Então aqui na descrição do canal tem o meu Instagram novo, tá lá, Kardec Espiritualidade. Me procura, me segue também no Instagram, tá? Um Instagram novinho feito há alguns dias, tá? Eu tenho um Instagram outro, que é sobre um trabalho musical, artístico que eu tenho. É um Instagram que você vai ver que tem um maior número de seguidores, mas tem um outro agora para você que quer me buscar para causas espirituais, mediúnicas, etc. Há um novo Instagram, você pode me procurar, tá na descrição aqui do canal, e você pode me seguir lá também, tá bom? Obrigado, 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 obrigado. Grande abraço.